Olá, queridos. Estamos hoje aqui na Igreja Batista da Paz para mais um dia de meditação, mais um dia de busca da presença de Deus. E você que nos tem acompanhado, se você tem sido nutrido por esta mensagem, pela palavra que tem sido ministrada a partir desse altar, então eu quero fazer um desafio a você. Seja um multiplicador desta bênção, seja um multiplicador desta visão. O que você pode fazer? Você pode convidar pessoas a estarem se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Se você já é inscrito, convide pessoas a se inscreverem e que elas possam então receber as notificações e também, ouvindo as mensagens, serem abençoadas. É um desafio. E no final da mensagem, no final, você pode deixar o seu like ou até mesmo o seu dislike. É uma forma de nós estarmos crescendo através de críticas construtivas também. Então, este é o convite que faço a você. Mas eu quero compartilhar uma palavra poderosa com você hoje. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, que você esteja ouvindo a leitura do texto bíblico que se encontra em 1 de Reis, capítulo 12, versículos de 12 a 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículos de 12 a 16. Diz o texto sagrado: 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. O rei, no caso aqui, era Roboão, filho de Salomão. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, estes jovens eram seus amigos, e disse ao povo: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples açoites, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei: que temos em comum com Davi? Isto é, a casa de Davi, a linhagem de Davi. Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Eu quero começar esta mensagem te fazendo uma pergunta: com quem você tem se conectado? Quais são as pessoas da sua aliança? Quais são as pessoas com as quais você tem se ligado? Com quem você está conectado? As tuas conexões têm abençoado a tua vida? As pessoas, elas não imaginam quanto as conexões erradas têm o poder de dificultar e até mesmo de estagnar as suas vidas. Se nós prestarmos atenção a alguns exemplos bíblicos, rapidamente nós vamos ver o quanto é importante sabermos escolher com quem nos conectamos, saber escolher com quem estamos nos aliançando, nos ligando. Vamos pegar apenas um exemplo, o exemplo do povo de Israel no tempo dos juízes. Os juízes julgaram a terra por quase 360 anos, e neste tempo o povo de Israel fez conexões erradas, porque havia uma advertência da parte de Deus que eles não se conectassem com aquelas nações que povoavam a terra de Canaã. Eles deveriam expulsar aquelas nações, despojá-las e expulsá-las da terra, para que aquelas nações não produzissem influências pecaminosas, influências malignas em suas vidas. Mas o que é que eles fizeram? Eles desprezaram a palavra de Deus, eles desprezaram a orientação de Moisés e eles se conectaram com aquelas nações pagãs, e o resultado destas conexões foi que Israel se contaminou, Israel pecou, Israel transgrediu, e por grande parte deste tempo Israel esteve subjugado pelos seus adversários, Israel esteve empobrecido, Israel foi despojado.
Israel, ele não conseguiu colher todas as bênçãos que Deus tinha para a sua vida. Então, é necessário que aprendamos algumas coisas que são extremamente relevantes acerca de conexões erradas, porque isso pode nortear a nossa vida e nos dar escape de grandes problemas, de grandes dificuldades. Eu quero pontuar algumas coisas para você. As conexões certas podem alavancar a nossa vida, mas as conexões erradas têm o poder de destruí-la. Muitos personagens bíblicos, muitos homens e mulheres que serviram a Deus durante todo o tempo da manifestação do Senhor, da aliança do Senhor, tanto com o povo de Israel, como podemos também dizer da aliança feita no Calvário, pessoas que um dia professaram sua fé em Cristo, pessoas que um dia foram norteadas e dirigidas pelo Espírito do Senhor, por causa de conexões erradas, por causa de alianças erradas, por causa de se ligarem a pessoas erradas, elas tropeçaram, elas foram aniquiladas, elas foram impedidas de correr a sua carreira, a carreira que estava proposta. Olha como as coisas se dão. Eu quero que você preste atenção, porque nós vamos construir um entendimento e no final vamos fechar trazendo para você uma grande orientação e uma grande bênção da parte do Senhor. Uma outra coisa que eu quero pontuar nesta manhã: conexões erradas nos enfraquecem, nos atrasam e até mesmo nos paralisam. Ora, se elas têm o poder de destruir as nossas vidas, quanto mais de produzir percalços em nossas vidas. Talvez você já vivenciou experiências de se aliar a pessoas, de se conectar com pessoas que não tinham o propósito que você tinha naquele momento, e aquelas pessoas te contaminaram. Talvez você tenha lá uma história, da sua mocidade, ou sendo ainda muito jovem, você esteja sendo de alguma forma influenciado por alguém que está assim levando você para um caminho em que você já não se preocupa com os estudos, como por exemplo. Então você que era aplicado nos estudos através de influências, através de conexões erradas, agora já não tem mais aquele prazer, aquele desejo de estudar, já não vê no estudo um degrau para a sua ascensão, para o seu crescimento. Você sabe que isso aconteceu comigo? Eu, através de influências, eu deixei por um tempo de me aplicar aos estudos como eu me aplicava, não é? Então a gente tem assim, às vezes, através dessa influência, um retrocesso em nossa vida, ou um impedimento de continuar a jornada como nós gostaríamos de fazê-la, e nós precisamos prestar muita atenção a isso. Nós poderíamos falar sobre muitas áreas distintas da existência humana para demonstrar como conexões erradas podem produzir aquilo que nós estamos falando aqui: atraso, paralisia, enfraquecimento em nossas vidas e às vezes até a destruição de nossas vidas. Pessoas que se conectam a gente que tem assim aquela inclinação criminosa. De repente você está aí mexendo com tráfico de drogas, você está mexendo com coisas ilícitas, e quando você pensa que não, você afunda em um lamaçal, porque aquela pessoa foi conduzindo você. Às vezes você não se apercebe, e quando você acorda, você já está assim envolto em profundas trevas, e nós precisamos ouvir o que o Espírito tem a nos dizer acerca disso. Conexões erradas desviam o nosso foco, é aquilo que já falamos aqui. Às vezes você está focado em alguma coisa, às vezes o projeto da sua vida é alcançar determinadas coisas, mas através de conexões erradas, as pessoas te influenciam a trilhar um outro caminho que não seja aquele proposto por você mesmo, que não seja aquele que você desejava, ou que sua família desejava para você. E então vem a parte mais perigosa, porque conexões erradas comprometem o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque as conexões têm um poder de influência. Nós somos influenciados pelo meio, não podemos dizer ao contrário. É claro que o Espírito Santo em nós, que a palavra em nós, cria barreiras. A palavra de Deus é escudo, ela é broquel, mas na verdade, queridos, nós não podemos baixar esse escudo, nós precisamos embraçar esse escudo para que não sejamos atingidos pelas setas inflamadas do maligno. Essa seta muitas vezes vem através de más influências,
Influências que têm a capacidade de nos tirar do caminho do propósito de Deus para a nossa vida. Olha que coisa terrível. Vamos focar um pouquinho mais neste ponto e vamos voltar à história de Roboão, o filho de Salomão. Este homem herdou uma estrutura, um reino com uma estrutura preparado só para a expansão. Existia um equilíbrio tremendo no reino de Salomão. Salomão, ele não foi atacado por nenhum dos seus inimigos, porque Deus havia colocado temor no coração desses inimigos. Ele enriqueceu o seu reino e o povo, consequentemente. Então era um reino apaziguado, era um reino protegido, era um reino com influência positiva da parte de Deus, onde os profetas tinham voz, aonde a justiça prevalecia. Você pode até dizer que Salomão se contaminou com os ídolos de suas muitas mulheres no final de sua vida. Isso é bem verdade, isso é bem verdade, mas não chegou a afetar as bases do reino. Ali estava um reino pronto para a expansão, e Roboão assume aquele reino deixado pelo seu pai. Mas segundo o texto que nós lemos, Roboão perde grande parte do seu reino e de sua riqueza, sendo abandonado por muitos de seus súditos e saqueados por seus adversários. Olha como uma tragédia de vida ocorre, né? E às vezes nós perguntamos o porquê dessas coisas. Como alguém que tem tudo para avançar, retrocede. Como alguém que tem tudo para vencer, perde. Como alguém que tem tudo para crescer, diminui. Essa é a história deste homem. É claro que existem muitas outras razões que nós poderíamos trazer aqui nesta manhã, mas neste caso específico, a causa da estagnação, talvez do retrocesso de Roboão, da perda, da diminuição de Roboão, foram as más conexões que ele mesmo decidiu ter. Olha como estas coisas têm o poder de destruir as nossas vidas, os nossos sonhos. Porque pense em uma coisa, querido, talvez você não crie muita empatia com alguns personagens bíblicos, eu também não. E quando nós não criamos empatia com esses personagens, a gente tem um costume de coisificá-los, não é verdade? A gente parece que não olha para eles com bons olhos. Olha, isso aqui é só um personagem da história, a gente não para pensar nos seus sentimentos. Mas eu creio que ele não subiu ao trono pensando em que o seu reinado fosse um reinado maculado por todo este insucesso, por todo este retrocesso. Eu creio que ele sonhou o melhor para si e para o reino. Eu creio que ele tinha boas intenções, que ele desejava ver o reino próspero como foi no tempo do seu pai, do seu avô Davi. Eu penso desta forma, porque eu não acredito que ele subiu e disse assim: olha, desde que eu esteja bem, o resto do reino, que aí eu não estou nem me importando, que possa perecer aí, isso para mim é indiferente. Eu não creio que ele tinha esse sentimento, eu não creio que ele tinha este coração. Eu creio de que ele assumiu o reino pensando no melhor, pensando em aumentar a riqueza do seu reino, em fortalecer as fronteiras do seu reino, em prosperar o seu povo, em trazer uma melhor qualidade de vida ao seu povo. Eu creio que este foi o pensamento original de Roboão. Mas aí vem então as influências erradas. Preste atenção nisso, porque isso também pode ser o seu problema. Será que alguns dos conflitos que você vive hoje não tem esta causa? Causado por influências deste tempo, ou conexões deste tempo, ou conexões do passado, que trouxeram grandes problemas à tua vida, que trouxeram grandes aversões à tua vida. Talvez esse esteja sendo o problema de agora. Conexões erradas estão tirando, quem sabe, até mesmo você da presença de Deus, do propósito de Deus, assim como tirou Gideão. Porque Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha algo para ele. Se ele tivesse um coração focado em Deus, se ele ouvisse a voz de Deus, se ele seguisse o conselho que vinha da parte de Deus,
com certeza Deus o abençoaria. Existia uma história aí, é claro que se você for ler o texto bíblico, de que o Senhor já tinha dito que o reino seria dividido, e já tinha prometido a Jeroboão que parte desse reino, ele estaria na liderança, mas nós conhecemos um Deus que ele prolonga a bênção quando ele encontra pessoas de coração quebrantado. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele visita o coração dos homens, e se ele encontra em Roboão alguém que estava disposto a ouvir a sua voz, estava disposto a se quebrantar, se Roboão desce aos pés do Senhor, faz uma conexão verdadeira com Deus, clama a Deus, de Deus, olha, meu pai pecou, mas essa não é a minha história, eu quero fazer o melhor, Deus, eu quero seguir em frente, no teu caminho, com certeza o Senhor o iria abençoar, porque a Bíblia demonstra isso claramente. As histórias, né, que são aqui narradas estão cheias de momentos como esse, momentos de suplantação, quando o homem diminui na presença de Deus, quando o homem se quebranta na presença de Deus, então o Senhor vem e restaura, então o Senhor vem e visita para o bem, então o Senhor vem e muda a sua sorte. Não seria diferente com esse homem? Mas ele se conectou com pessoas erradas. Talvez esse esteja sendo o seu problema. Entenda que você, no percurso de sua vida, você vai encontrar muitas pessoas, pessoas até que você vai se encantar com elas, pessoas carismáticas, pessoas que você talvez, olhando por uma perspectiva humana, uma perspectiva natural, você pense, como eu queria ser amigo, como eu queria ser companheiro, como eu queria andar com essa pessoa. Mas pessoas assim, muitas vezes, elas vão influenciar você e tirar você do propósito de Deus. Por isso você não vai se ligar a muitas delas. Se você tem a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor não vai permitir que isso aconteça, porque Deus quer o melhor para você, e Deus sabe o poder das conexões erradas. Olha, o primeiro e maior exemplo disso foi no Jardim do Éden. A mulher Eva, ela se conectou àquela serpente que ela ouviu falar. Você pode imaginar a estranheza de Eva? Então, às vezes, algumas pessoas até dizem assim, será que os animais falavam porque a serpente falou e Eva não estranhou? Não, eu creio que Eva tenha estranhado, porque os animais não falavam. Mas entenda, a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Aonde ele estava posicionado? Junto da árvore cujo fruto Deus havia proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele estava ali. Quando ele fala com Eva, Eva deve ter pensado imediatamente, uma serpente falando? Mas uma serpente não fala, como que essa serpente pode estar falando? E ela deve ter associado a fala daquela serpente ao fruto, e depois que aquela serpente conversa com ela, ela deve ter pensado, ao comer deste fruto, essa serpente deve ter tido então a capacidade de falar, o quanto este fruto é especial, o quanto este fruto pode dar entendimento, e ela cobiçou aquele fruto, tomou, comeu, e depois deu ao seu marido, e este também comeu. O que foi isso? Isso foi um pecado original, o pecado primeiro da humanidade. Mas o que conduziu Eva ao pecado? Conexões erradas. Pense nisso, reflita sobre isso. O Espírito Santo está querendo mostrar alguma coisa a você nessa manhã, e você tem que estar ligado, você tem que estar prestando atenção na voz do Espírito Santo. Aqui estava alguém, eu estou falando de Eva, que através de uma conexão errada, trouxe todo o dano que nós vemos produzido hoje e em toda a história da humanidade. Cuidado com conexões erradas. O maior projeto de nossas vidas tem que ser o propósito de Deus se cumprir em nós. Não há nada que seja mais relevante para nós do que isso, porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Então o inimigo vai trabalhar para impedir que o propósito de Deus se cumpra em você,
E uma das grandes estratégias que ele usa é esta, que usou na vida de Roboão. Porque o texto da palavra de Deus nos mostra que quando ele teve que decidir algo que estava sendo requisitado pelo seu povo, diminuir as cargas tributárias, esse problema de alta tributação, isso já vem, não é, da história lá atrás, da humanidade. Então, queridos, o povo pediu a ele, diminui as cargas tributárias que estão pesadas a nós. E ele disse, olha, daqui a 3 dias, então vocês voltam e eu vou dar uma resposta. E ele consultou os conselheiros de seu pai, homens que ouviam a Deus, homens experientes, homens sábios, homens que temiam a Deus, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esses homens disseram a ele, olha, ouve este povo, faz o que o povo está falando, e você vai ganhar o coração deste povo. Estou parafraseando aqui a fala destes sábios, destes bons conselheiros. Mas então ocorreu uma ideia a Roboão, eu vou ouvir os meus amigos. Talvez esses amigos fossem até bem intencionados para com Roboão, mas eles não eram as pessoas preparadas para aconselharem um rei. E quando ele toma conselho com seus amigos, ele quebra uma regra, a regra de se estabelecer conselheiro que sejam homens experientes, homens que já foram postos à prova e demonstraram que a sabedoria de Deus estava na vida deles. Olha que coisa, e ele rompe com esta regra, e ele vai em um ato talvez até de rebeldia, ele vai consultar os seus amigos, e os seus amigos jovens e inexperientes, então dão um conselho péssimo a ele, olha, diga a este povo, que o teu dedo mínimo é mais pesado do que todos os ombros do teu pai, do que toda a carga de teu pai, do que todo o jugo do teu pai. E ele faz isso, e ele responde desta forma ao seu povo, aos seus súditos, e neste momento, então aí começa a desencadear uma série de problemas, uma série de adversidades, uma série de percalços na vida de Roboão. Olha como uma conexão errada tem um poder de destruir os nossos sonhos, de destruir os nossos projetos e até mesmo de impedir o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Não entenda errado aquilo que a palavra de Deus diz sobre a soberania de Deus. É claro que Deus é soberano. Você pode dizer, mas se Deus quer alguma coisa para mim, esta coisa vai se cumprir. Não é isso que vemos na Bíblia. Essa predestinação não é aquilo que ocorre na palavra de Deus. Ocorre aqui muitas vezes o livre-arbítrio. A capacidade que o homem tem de fazer a sua escolha, a tomada de decisão que vem do homem. Então é um direito que Deus deu a nós de escolher, fica claro aqui. E Roboão então escolhe, ele escolhe ouvir os seus amigos, ele escolhe seguir o conselho dos seus amigos. Isso então determina agora uma escalada de problemas e dificuldades no seu reino. O que se segue? O que se segue a partir de então? É algo muito triste. Talvez no dia em que você decidiu ouvir pessoas com as quais você havia criado uma conexão errada, sem ouvir a Deus, ou talvez até rejeitando a voz de Deus, alguém te deu um conselho, essa pessoa não é uma pessoa boa para você andar, não é uma pessoa boa para você manter um relacionamento, não é uma pessoa boa para você casar, namorar, o que quer que seja, e você então não deu ouvidos àquela pessoa que tem experiência para te aconselhar, que talvez ouviu a Deus para falar com você, e você seguiu em frente na sua obstinação, e hoje você colhe os frutos dessas conexões erradas, ou desta conexão errada. Então o que é que ocorre aqui? A partir de então, olha que avalanche de problemas ele vai colher. Eu vou citar apenas alguns aqui. Primeira coisa que a gente entende aqui, é que ele perde grande parte dos seus súditos, e grande parte do seu reino. O reino se dividiu a partir de então, aquilo que nós conhecemos como o reino do norte e reino do sul. Ele fica com o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e com 2 tribos apenas, e 10 tribos
vão com Jeroboão, que se torna rei delas e constitui o reino do norte. Olha que coisa trágica e terrível. Então, todo o domínio que se tinha sobre aquelas tribos, a quantidade de súditos que foi perdida foi muito maior do que aquelas que ficou com ele. Houve uma ruptura, houve uma quebra, né, na aliança do povo. O povo disse: o que é que nós temos com a casa de Davi? O que é que nós temos com a casa de Jessé? Vamos às nossas tendas e que Roboão fique aí com a casa de Davi. E assim foi, e assim se sucedeu. Uma segunda coisa que acontece, terrível aqui, que é narrado em 1 de Reis, no capítulo 14, versículos de 25 a 27, que diz o seguinte: no 5º ano do reinado de Roboão, apenas 5 anos de reinado, ele havia visto a divisão do seu reino, e agora ele é despojado pelos seus inimigos. Nenhum inimigo atreveu a tentar invadir o reino de Salomão, porque o temor de Deus estava no coração deles. Mas agora, olha o que acontece. Diz o texto bíblico que Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e também do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Nós estamos vendo aqui o saque dos tesouros deste rei. A primeira coisa que o texto relata é que os tesouros espirituais foram aqui saqueados. Estou fazendo aqui uma analogia, não é verdade? Para sua apostasia. A fé dele foi saqueada. Você vai encontrar lá no capítulo 14, nós não lemos esses versículos, mas que ele agora se inclina à idolatria. Ele agora se desvia, se desencaminha dos caminhos de Deus. Olha como esta coisa vai tomando proporções maiores. E o saque dos tesouros do templo é uma analogia perfeita ao saque que foi também realizado por Satanás na fé, nas convicções, nas convicções religiosas de Roboão. Ele agora está em franco declínio da sua fé. Então os inimigos vêm e saqueiam, roubam os tesouros espirituais, roubam também os tesouros pessoais, debilitando financeiramente a ele e a sua família, porque está escrito aqui que também foi saqueado por Sisaque, rei do Egito, o palácio real. Ele roubou os tesouros do rei, ele entrou com seus grandes no palácio real e despojou Roboão de suas riquezas. Imagine quão grandes riquezas existiam naquele palácio, riquezas que foram recebidas como presentes extraordinários que foram dados a Salomão. Nós conhecemos um pouco da história, como reis e rainhas vinham visitá-lo e presenteavam a ele com coisas magníficas, com tesouros magníficos. Esses tesouros estavam na casa do rei, no palácio do rei, guardado em algum compartimento lá, mas então veio Sisaque, entrou e saqueou todos esses tesouros e levou para si. Tudo isso se desencadeou a partir do momento em que ele fez conexões com pessoas erradas. E por fim, nós encontramos aqui os tesouros da nação, porque aqueles escudos e aqueles pavês que existiam ali feitos a mando do rei Salomão, tudo de ouro maciço. Olha que riqueza, olha que luxo, olha que grandeza, mas também é um símbolo da proteção e da riqueza do povo, porque aquilo não pertencia diretamente ao rei, mas ao povo. Tudo isso foi saqueado, e tudo isso trouxe então uma mensagem muito dura ao coração do povo. E a partir daquele momento, um terceiro ponto se estabelece aí. Ele perde credibilidade diante do seu povo. Ele não tinha credibilidade do seu avô, nem a Davi, nem de longe, mas também não tinha credibilidade do seu pai, Salomão. Ele perdeu a credibilidade. Os seus súditos não confiavam mais nele, não confiavam mais que ele era uma pessoa capaz de manter a segurança e a prosperidade do reino. Então ele já não gozava de credibilidade junto ao seu povo, e quando um líder não goza de credibilidade, é o pior estágio da sua liderança. As pessoas não acreditam mais nele, não confiam mais nele. As pessoas
sempre têm o pé atrás em relação às suas decisões, mas as más conexões produziram todo este desgaste, todo este decréscimo, toda essa diminuição na vida e no reino de Roboão. Que coisa triste, hein? Que coisa terrível. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito temor destas coisas e por isso temos que estar sempre alertas quanto à possibilidade de que alguma conexão, às vezes até o inimigo tenta trazer pessoas para próximo de nós, para produzir conexões que nos desviem do caminho do Senhor. A gente podia citar muitos exemplos bíblicos aqui, não é? Mas nós não temos tempo para tanto. Quem sabe a gente depois volta a este tema e traz outras más influências que afetaram de uma forma assim muito determinante o povo de Deus, quer na pessoa de algum líder, quer um povo de modo geral, algum indivíduo de relevância, mas sempre o inimigo está tentando produzir estes efeitos danosos através de más conexões. Como eu devo me conectar? Então eu quero que você abra o seu coração para que o Espírito fale com você. É a instrução. Nós temos que ter um coração ensinável. E este é o momento de aprender. Você ouviu tudo aquilo que não deve fazer, mas agora você precisa ouvir o que deve fazer. Com quem eu devo me conectar? Eu vou te dar algumas dicas aqui, tomara que seja muito relevante para você. Eu quero que você preste atenção, talvez até anote aí, mas vamos lá. Se conecte com quem está conectado com Deus. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque quando você se conecta com alguém que está conectado com Deus, esta pessoa vai fortalecer a tua conexão com o Senhor. Uma pessoa que busca a Deus vai te levar a buscar a Deus. Uma pessoa que ora vai te incentivar a orar. Uma pessoa que ama a palavra de Deus vai te incentivar a amá-la e a ler e a buscar o aprendizado através da palavra. Uma pessoa que ama a frequência, a comunhão da casa de Deus, que ama o congregar, uma pessoa que se dá ao ministério, que se doa ao ministério, uma pessoa que compreendeu a missão que tem neste mundo de fazer discípulos em todas as nações, vai influenciar você, vai fortalecer a conexão que você já tem com Deus. Por isso, conecte-se com pessoas que estão firmemente conectadas com Deus, porque elas vão fortalecer a tua conexão com o Senhor. Mas também é importante que você se conecte com quem valoriza o que você tem da parte de Deus, com quem dá valor às coisas, os talentos, os dons que Deus colocou na tua mão, com quem valoriza e incentiva você a desenvolver esses dons, esses talentos. É importantíssimo isso, porque tem pessoas que não valorizam o que você tem da parte de Deus. Então, se você é uma pessoa que desenvolve algum ministério na casa do Senhor, esta conexão precisa valorizar isso e dizer: olha, eu te incentivo a você continuar crescendo, a você continuar florescendo. Eu incentivo você a se dedicar mais ao teu ministério, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu incentivo você a cumprir a sua missão, a evangelizar mais. O Senhor está te usando, ganha almas para Jesus. Mas tem gente que não valoriza o dom que está na sua vida. Tem gente que faz com que você veja o dom como uma coisa irrelevante, o talento chamado de Deus como uma coisa em segundo plano. Você não precisa disso. Olha, tem lá as pessoas para fazer. Olha, você parece agora que não tem outra vida, só buscando as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento, para nos envolver, nos comprometer, para mergulhar profundamente nas coisas do Senhor. Mas tem pessoas que estão querendo desvirtuar você. Então conecte-se com pessoas que valorizam o que você tem da parte de Deus. Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma aliança com alguém. Então, se essa pessoa não valoriza isso, corte ela do seu hall de relacionamento, porque ela não vai produzir coisas boas em sua vida. Se conecte com pessoas que valorizam o que elas têm da parte de Deus, porque quem não valoriza o que tem da parte de Deus, não vai valorizar o que outro também tem da parte de Deus. Entenda isso.
Se você observa alguém a quem o Senhor tem dado talentos, a quem o Senhor tem dado dons, a quem o Senhor tem dado capacitações, recursos e tantas outras coisas mais, mas ela não valoriza, ela não agradece, ela não vê isso de forma relevante, então você não deve se conectar com pessoas assim, porque quem não valoriza o que Deus lhe dá, não vai valorizar o que Deus deu a outrem. Se não valoriza o que Deus deu a ele, não vai valorizar o que Deus deu a você. Isso para ele vai ser irrelevante. Com a mesma forma que ele trata de forma desprezível o que Deus lhe deu, ele vai tentar induzir você a fazer da mesma forma. Então não se conecte com essas pessoas. Se conecte com quem se alegra com a tua vitória, com quem se alegra com aquilo que você conquista, com a bênção de Deus na sua vida. Quando você vê alguém vibrar por você, vibrar quando vê você conquistar, vibrar quando vê você, alcançando as bênçãos de Deus na sua vida. Quando alguém diz assim, mas irmão, que maravilha, eu estou feliz por você, eu estou feliz por sua conquista, eu estou feliz por sua bênção, eu estou feliz por sua vitória. Então você pode se ligar a esta pessoa, pode se conectar a esta pessoa, porque essa pessoa verdadeiramente se importa com você. Mas quando você vê alguém que você conta um testemunho da parte de Deus, e a pessoa então menospreza isso, e a pessoa desdenha de você, e a pessoa diminui isso, torna isso irrelevante, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa não é alguém que Deus queira na sua vida. Conecte-se com o corpo de Cristo, com sua igreja. E aqui vai um alerta a muitas pessoas, aos desigrejados. Deixa eu falar uma coisa para você, não se soberbeça e ache que você é alguém fora do corpo de Cristo. Você não é um membro amputado, mas eu quero te dizer uma coisa, o corpo sobrevive sem um membro, mas o membro não sobrevive em seu corpo, porque o membro distante de um corpo, ele apodrece, ele não presta mais para nada, mas o corpo, mesmo quando tem um membro amputado, ele sobrevive, a vida está nele. O seu distanciamento, esta conexão que você fez com alguém que está ali influenciando nesse sentido do seu afastamento, porque essas coisas não começam da noite para o dia, você não acorda de manhã e diz, eu não quero mais congregar, eu não quero mais me envolver com a igreja. Sabe como é que acontecem essas coisas? Você está sendo influenciado, é como uma erosão, e aos poucos você vai se distanciando do propósito de Deus. Cai fora disso. Essas pessoas não querem abençoar a sua vida, elas querem te tirar da presença do Senhor. Então, não se conecte com pessoas assim, conecte com pessoas que têm apreço por servir a Deus, estar na igreja, se envolver, viver em comunhão com o corpo do Senhor. E acima de tudo, você precisa se conectar com a palavra e o Espírito de Deus, com a palavra e com o Espírito do Senhor, porque quem está conectado com a palavra e o Espírito do Senhor, será influenciado pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Conecte-se com pessoas a quem o Senhor mostrar a você, para que você as evangelize, para que você as ganhe para Jesus Cristo, para que você as conduza à presença de Deus. Isso é fundamental, mas isso não quer dizer que você vai ser influenciado por elas. Essa conexão é para você levar o Evangelho. E quando você está na direção do Espírito, à luz da palavra, você vai ter uma vida próspera e abençoada. Esta é a conexão com o Espírito Santo. Essa é a conexão com a palavra de Deus, a mais relevante possível. E nisso você deve se focar. Lembre-se sempre, as conexões certas alavancam a nossa vida, mas as conexões erradas têm o poder de destruí-la. Que o Senhor te esclareça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.